Pessoal, tudo bem? Como nós combinamos na última terça-feira, eu vou começar a gravar alguns vídeos para disponibilizar no início da semana, preferencialmente antes da nossa aula da terça-feira. Lembrando que, como nós combinamos, nós teremos aulas nas próximas terças-feiras, que são dias 7 e 14, então reservem suas agendas às 19 horas. Vou compartilhar com vocês um link do Zoom. Eu utilizei o Zoom essa semana para outras atividades e deu muito certo. Deu muito mais certo que o Skype, inclusive. O único problema do Zoom é que nós temos uma limitação de 45 minutos, 40 ou 45 minutos, para uma só videoconferência. Então, caso nós extrapolemos esse prazo, esse período, a gente encerra a chamada, ou ela vai se encerrar sozinha, e aí nós damos um intervalozinho aí de alguns minutos para poder retomar. Tudo bem? Então, na próxima terça-feira, dia 7, às 19 horas, vocês vão ter o link e todos nós nos encontraremos lá para falar sobre inquérito civil e ação civil pública. Na última aula, nós reservamos outras ações coletivas, ação de propriedade administrativa, mandado de segurança coletivo e ação popular. E aí nós encerramos o nosso conteúdo. Nessa semana, que começou no dia 31 de março e vai até agora dia 6 e 7 de abril, o tema reservado foram dois temas reservados, na verdade. Coisa julgada coletiva e liquidação e execução em ações coletivas. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as características da coisa julgada coletiva para vocês e principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da matéria. Por que eu digo que é importante? Porque pode ser que vocês, na atividade profissional de cada um, principalmente aqueles que exercem a advocacia, venham em algum momento, ainda que ainda não tenham enfrentado essa situação, mas se deparem com uma situação de um cliente que traz a vocês uma sentença coletiva, questionando a possibilidade de executá-la individualmente. E aí, para isso, vocês precisam compreender muito bem a natureza da coisa julgada coletiva e as possibilidades de que ela seja aproveitada no plano individual, nas situações em que o seu cliente, eventualmente, tem interesse naquela pretensão. É um dos titulares do direito pleiteado na ação coletiva. Não participou do processo, mas a sentença a ele aproveita. Então, nós vamos falar de algumas coisas a respeito da coisa julgada e execução em ações coletivas, mas sempre voltado a esse viés pragmático, para tentar dar uma abertura pragmática para vocês, alunos da pós-graduação do Mackenzie. Eu acho que é mais esse o foco do que ficar trazendo todas as correntes doutrinárias que versam sobre as matérias. Bom, coisa julgada é o efeito que se atribui a uma decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso. Essa é a inteligência, inclusive, do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A coisa julgada que nós estudamos na faculdade, com a qual nós lidamos no cotidiano, ela é a coisa julgada pró e contra. Ela é a coisa julgada do processo Tício versus Caio. Ela é pró no caso de procedência, é contra no caso de improcedência, e aquela decisão se torna imutável quando não cabe mais recurso, faz coisa julgada formal, e quando ela exaure a matéria debatida, fazendo assim coisa julgada material. As características a classificação e a natureza jurídica da coisa julgada coletiva, ela não tem essa característica de pró e contra. Obviamente, em razão de os titulares do direito não participarem da feitura, da construção daquela decisão transitada em julgado. Por isso, a doutrina classifica, tem uma certa divergência em relação à natureza da coisa julgada coletiva. Alguns autores vão dizer que a natureza é segundo o eventum litis, de acordo com o evento, de acordo com o que acontecer na lide. Outros autores vão sustentar que a natureza é segundo um eventum probationis, de acordo com a prova que foi apreciada no processo coletivo. Essa, inclusive, é a disposição do CDC a respeito disso. E da própria Lei da Ação Civil Pública, o artigo 103 do CDC
e o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública vão falar isso. Veda a repropositura de uma ação já julgada, salvo quando julgada improcedente por insuficiência de provas, situação na qual, fundada em prova nova, qualquer legitimado coletivo pode demandar novamente. Isso vai dizer o artigo 103 do CDC e também o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85. Lembrem que elas são as principais normas que compõem o microsistema processual coletivo e, como nós já dissemos nas aulas presenciais, são leis, são normas que conversam entre si. Elas se complementam, inclusive se interreferenciam. Lembrem que o CDC, quando foi promulgado em 1990, 5 anos depois da Lei da Ação Civil Pública, modificou inclusive alguns dispositivos da Lei da Ação Civil Pública, inclusive para incluir as disposições que formam esse microsistema, dizendo que essas disposições de uma lei se aplicam a outra, as disposições da ação coletiva, como alguns preferem chamar, do CDC se aplicam à ação civil pública e vice-versa quando compatíveis. A doutrina vai divergir nesse sentido. O que nós entendemos é que o efeito da sentença coletiva no plano individual, ela tem natureza secunda eventum litis, porque ela nunca vai prejudicar o interesse individual do indivíduo, né? Ainda que o direito transindividual seja julgado improcedente, aquela decisão, aquela sentença coletiva não prejudica o ajuizamento de ações individuais para os titulares do direito. Mas, nesse caso, os titulares do direito vão ter que promover ação, produzir prova, independente da decisão desfavorável no plano coletivo. Por isso que é secundo eventum litis, porque a coisa julgada só se forma em relação ao indivíduo se a pretensão dele tiver sido acolhida na demanda coletiva. Ela não faz coisa julgada no plano individual se for julgada improcedente. Entenderam essa diferença? Se for necessário, pessoal, se tiver alguma dúvida, a natureza da coisa julgada coletiva tem suas peculiaridades, diverge totalmente do processo individual com o qual nós estamos habituados. Então, se vocês precisarem, depois de assistirem esse vídeo, me escrevam, a gente vai complementando, tenta esclarecer qualquer dúvida que surgir, certo? Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, a regra, como todos sabem, é que a coisa julgada vincula as partes, né? Uma coisa julgada com limites interpartes, limites subjetivos nesse caso. Os limites objetivos o CDC vai falar, né? Por exemplo, o CPC, lá no artigo 503, 504, por ali, vai falar que, por exemplo, os motivos determinantes e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada. O que também é objeto de muita crítica, mas aí nós entraríamos em uma aula sobre coisa julgada no plano individual também, e estenderia demais esse vídeo, nós podemos conversar sobre isso em outras situações. O que está no código é isso, no artigo 503 mesmo, eu acho. Que impõe limites objetivos. O que faz coisa julgada? Quais partes da decisão revestem-se desse efeito da coisa julgada? E são excluídos os motivos determinantes e a verdade dos fatos. Quanto aos limites subjetivos, então, a regra é que os efeitos são interpartes, né? As partes do processo vão estar vinculadas àquela decisão. Obviamente que no processo coletivo isso não pode acontecer pela própria natureza da demanda coletiva, em que os titulares do direito não participam do processo. Então, há duas características, duas espécies de limitações subjetivas para os efeitos da coisa julgada coletiva que o próprio CDC vai dar essa resposta. O CDC vai lá dar a resposta doutrinária de 1990, consolidando um pensamento dos seus ilustres elaboradores do anteprojeto, o pessoal da USP lá, isso aí, pessoas da primeira linha do processo civil brasileiro, como Ada Grinover, como Kazuo Watanabe, por exemplo. Eles foram alguns dos elaboradores do anteprojeto do CDC e colocaram lá no artigo 103 do CDC qual que é a natureza da coisa julgada, dos limites da coisa julgada para cada tipo de direito litigado. E aí, de novo, pessoal, lembrem,
que as soluções processuais, quando dadas no processo coletivo, a partir da classificação tripartite do direito material que o próprio CDC faz, difusos, coletivos, individuais homogêneos, é absolutamente controversa. Absolutamente controversa. Vai dizer o artigo 103 do CDC, abram por favor, leiam lá o que dispõe, eu não vou ficar lendo aqui para vocês no vídeo, acho que não compensa, não convém e tal, não é o caso. Mas, em suma, vai dizer que para direitos difusos e direitos individuais homogêneos, a coisa julgada coletiva é oponível erga omnes. Já para os direitos coletivos estrito sensu, lá do inciso 2 do artigo 93 do CDC, a natureza dessa limitação subjetiva da coisa julgada, ela é ultra partes. Ela não é erga omnes, oponível erga omnes, como é o caso, por exemplo, da sentença, da decisão judicial transitada em julgado em controle concentrado de constitucionalidade. Acho que esse é o exemplo mais fácil para vocês entenderem o que é uma coisa julgada oponível erga omnes. A coisa julgada oponível ultra partes, ela é oponível em relação a terceiros, não a participantes do processo, mas terceiros determinados ou determináveis, certos terceiros. Aquele, no caso dos direitos coletivos estrito sensu, na classificação, que nós já conversamos muito sobre isso, a classificação que mais atrapalha do que ajuda, no meu ponto de vista, entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, aquele grupo, aquela categoria, aquela classe de titulares do direito comporia o terceiro, em relação ao qual a coisa julgada é oponível, o que é diferente nos direitos difusos e nos direitos individuais homogêneos. Nesse caso, é erga omnes, todos aqueles titulares do direito podem se aproveitar da coisa julgada, da sentença coletiva, para seu plano individual. Por que isso é importante? Eu dei o exemplo de uma situação convencional, que é o controle concentrado de constitucionalidade, em que a coisa julgada é oponível erga omnes, mas a coisa julgada oponível ultra partes, ela também acontece no plano individual, na mesma situação do processo coletivo, que é a situação de substituição processual, de legitimação extraordinária. O substituído, ainda que possa atuar como parte do processo, eventualmente não participando do processo, o substituído é atingido e é vinculado pela decisão coletiva, nas situações que no plano individual há legitimação extraordinária, naquelas hipóteses que o CPC regula. A mesma coisa aqui para as sentenças coletivas que versem sobre direitos coletivos estrito sensu. Grande problema, pessoal, que a gente já conversou em outras aulas, a aplicação da classificação do direito material nessas 3 caixinhas que o CDC criou nem sempre é tão clara. E muitas vezes uma mesma decisão, uma mesma sentença coletiva, versa sobre direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, situações limítrofes em que você não sabe exatamente como classificar, qual que é a caixinha que você vai colocar, e tentar dividir isso para falar para o juiz, essa sentença me aproveita nessa parte, não nessa, é uma situação muito controvertida. Eu considero muito ruim nós buscarmos soluções de problemas processuais a partir da classificação do direito material coletivo. Mas é o que está lá, então é isso que nos interessa. Lembrando, não há litispendência entre ações individuais e uma ação coletiva. Por isso que, de acordo com a natureza secunda um evento litis, no caso, sobretudo, dos direitos individuais homogêneos, o efeito erga omnes da coisa julgada coletiva só vai ser aplicado na hipótese de procedência. Na hipótese de improcedência, não vincula ninguém. No plano individual, qualquer outro colegitimado pode ajuizar ação nova, desde que a decisão, a sentença de improcedência da ação original tenha se dado em razão de insuficiência de provas. E aqui tem uma outra divergência doutrinária muito relevante, pessoal, que eu tenho que trazer, que diz respeito à necessidade ou não de a insuficiência de provas ser motivo expresso da primeira decisão transitada em julgado. Essa é uma controvérsia absoluta. Muitos doutrinadores vão dizer que isso é desnecessário, basta que um novo legitimado coletivo, ou mesmo
apresente prova nova no segundo processo e que a causa de pedir seja distinta, ainda que o pedido seja o mesmo, causa de pedir fundada em uma prova não apreciada no processo anterior. Outros doutrinadores dirão que é imprescindível que, para que se possibilite o reajuizamento da ação, segundo o eventum probationis, lembrem, é necessário que a sentença original seja expressa ao dizer que a improcedência se deu em razão da insuficiência probatória. Essa é uma questão polêmica que vale a pena, sobre a qual vale a pena algum debate, se vocês tiverem interesse. Na terça-feira a gente faz isso. Isso em relação a todos os outros temas, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail, pelo Skype, ou a gente conversa nas nossas aulas por videoconferência, nas nossas aulas presenciais, não presenciais, nesse modelo novo que toda essa situação de pandemia nos impôs. Por enquanto, então, é isso. Vamos passar adiante. Outras características importantes que vale a pena a gente trazer. Tudo isso que eu disse em relação à possibilidade de aproveitamento no plano individual da decisão coletiva tem um nome na doutrina, que é a possibilidade do transporte in utilibus, em utilidade, quando é útil, da sentença coletiva ao plano individual. Então, se vocês se depararem com esse termo, transporte in utilibus, é um termo que a doutrina utiliza com bastante amplitude para mostrar, para explicar esse fenômeno da transposição da decisão no processo coletivo para o plano individual. Próximo tema, vamos ver o que falta. Falta a gente falar do artigo 16, que é uma porcaria que está lá na Lei da Ação Civil Pública, e também, deixa eu ver, tema 499 do STJ. Tema 499 do STJ, e que dá repercussão geral, que portanto é precedente obrigatório, colocou uma limitação relevante e é uma exceção a isso tudo que nós falamos anteriormente. Nós dissemos que a coisa julgada, quando o processo coletivo versa sobre direitos individuais homogêneos, é oponível erga omnes, certo? Mas como nós também já conversamos nas aulas presenciais, há uma tendência jurisprudencial de limitação da eficácia, da abrangência e da própria possibilidade de ajuizamento das ações coletivas por associações civis. Lembrem que no rol de legitimados ativos de substitutos processuais da coletividade, nós temos uma série de órgãos públicos: Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas jurídicas de direito público interno, né? União, estados, municípios e EDF, qualquer entidade da administração pública indireta e associações civis. Aí, quando chega na associação civil, você coloca uma série de limitações. Primeira limitação legal, lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, pertinência temática. Segunda limitação legal, requisito da pré-constituição, que pode ser dispensado, mas a pretensão do legislador foi vedar que associações fossem criadas exclusivamente para ajuizamento de ações coletivas. Aí vem o STJ no tema 499 e diz o seguinte: a decisão coletiva vai aproveitar, quando a ação coletiva for ajuizada por associação civil, só aproveita aos seus associados no momento do ajuizamento. Também como uma forma de evitar que essa associação se promova e conquiste associados para que posteriormente ao ajuizamento da ação possa utilizar um processo judicial coletivo como uma forma de angariar associados. Eu não vejo isso com muitos bons olhos, mas é o que o STJ decidiu. Peguem também aquele recurso especial que eu mandei para vocês, recentemente julgado. Deixa eu pegar o número dele aqui, só um minuto. Tá perto aqui na minha tela. É aquele que está no Moodle, pessoal. Recurso especial número 1405697, Minas Gerais. O objeto da controvérsia ali foi a possibilidade ou não de substituição de uma associação dissolvida que promoveu a ação por uma outra associação civil interessada. O STJ falou, por ser associação não pode. É uma espécie de direito personalíssimo daqueles associados, da primeira associação no momento do ajuizamento. Por isso não caberia a substituição processual de uma associação por outra no curso da demanda. Para mim, essa decisão é completamente
questionável, limita a eficácia da coisa julgada coletiva, limita o próprio processo coletivo, dá uma afastada na primazia do julgamento mérito. Depois leem o voto do Mauro Campbell Marques, que particularmente eu tenho minhas críticas em relação ao que foi decidido, mas enfim, tá lá e a gente pode debater em cima disso. Tudo bem? Tema 499 da repercussão geral do STJ, leiam também, por favor. Por fim, pessoal, peço que todos abram o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Esse artigo é uma grande porcaria que nós temos na Lei da Ação Civil Pública. Por quê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele diz o seguinte, esse eu vou ler, vou abrir uma exceção para aquilo que eu falei agora há pouco. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Competência territorial, a gente está falando de coisa julgada. Competência lá atrás, o já polêmico artigo 2º, que vai falar da competência funcional, lembra? Beleza. Mas a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. E o que é órgão prolator? Se tiver recurso, o órgão prolator é o tribunal? São os limites territoriais do tribunal? E se tiver recurso especial ou extraordinário? Recursos excepcionais para os tribunais superiores? E para o TST também, viu, pessoal? No caso de ação coletiva trabalhista. Exceto se o pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se da prova nova, que é aquela situação da coisa julgada de natureza secundum eventum probationis. Os grandes problemas aqui são justamente o que tem a ver misturar competência territorial, que é uma coisa, com efeitos e limites territoriais da coisa julgada. Segundo problema, o que é o órgão prolator? Vai de acordo com a última instância jurisdicional em que o processo tramitou ou no primeiro grau? Por conta de toda essa lambança que foi feita, inclusive pela possibilidade de limitação do acesso ao processo coletivo e da própria eficácia da decisão coletiva, imagine, a gente já conversou isso quando falou dos problemas do artigo 2º. Como vocês podem observar, todo o microsistema, ele funciona, pessoal. Ele vai aos trancos e barrancos, a gente consegue trabalhar com ele. Mas são muitos os problemas relacionados a ele, e o artigo 16 não foge à regra, tá? Se vocês pegarem a doutrina, não tem... Até hoje eu não vi um doutrinador dizendo que tá boa a redação do artigo 16. E a redação do artigo 16, pessoal, também não é uma redação original da Lei da Ação Civil Pública. Ela foi introduzida em 1997, essa redação. Totalmente lambançada. Por conta dessas circunstâncias. E até por conta de tudo isso, da possibilidade de ineficácia da sentença coletiva, a tendência jurisprudencial nesse caso é positiva. A tendência jurisprudencial nesse caso, sobretudo do STJ, tem uma série de decisões mitigando a aplicação do artigo 16 no processo coletivo, possibilitando inclusive a atribuição de efeitos nacionais. Isso aí tem vários julgados do STJ nesse sentido, alguns do Herman Benjamin que são muito bons. Depois vocês me lembrem, por favor, de procurar esses julgados, eu tenho salvos em algum lugar aqui. Ampliar, inclusive para efeitos nacionais, mesmo quando a decisão não é prolatada por juízos estaduais ou federais ou trabalhistas de capitais ou do Distrito Federal. Lembrem, quando a gente for falar lá de competência territorial do artigo 2º, a gente pegou o gancho no CDC, que vai falar que se o dano é nacional, qualquer capital, competente o foro de qualquer capital ou DF. Se o dano é regional, qualquer das capitais dos estados envolvidos. E se o dano é local, o foro local. Então, já há decisões do STJ possibilitando ampliar a eficácia territorial da coisa julgada, mesmo quando não prolatada por juízo de capital ou DF, inclusive atribuindo efeitos nacionais. Pessoal, sobre coisa julgada é isso. Eu vou cortar o vídeo para falar sobre execução em um outro vídeo, já está com 25 minutos. Como vocês podem observar, eu estou aqui no meu escritório, um espaço simples, gravando pelo meu computador, então não tem nenhuma preparação profissional para a gravação desse vídeo. Eu peço desculpas, espero que esteja audível, espero que vocês tenham compreendido.
que isso ajude na compreensão da matéria, leia o material de apoio, inclusive para responder aquele estudo de caso que eu propus, que eu achei que ficou legal, porque é bem interessante para trabalhar esses conceitos, pra vocês entenderem um pouco mais da aplicação prática desses conceitos que nós apresentamos aqui. Eu vou encerrar com 25 minutos e vou abrir um outro vídeo para falar sobre execução. Tudo bem? Um abraço a todos e até logo.